Olha, a partir de amanhã, a Defesa Civil vai começar uma série de vistorias no entorno das áreas atingidas pela exploração de salgema feita pela Braskem. Os primeiros locais serão os Flechais, o Bom Parto e também a Vila Saém. Vamos então ao vivo com o nosso repórter Neto Mota. Neto, mais uma vez, boa noite para você. É muito importante isso, porque a gente mostrou semana passada, inclusive aqui, a indignação e a preocupação de muitos moradores, né, lá da região, tanto dos Flechais, como da Marquês de Herval, lá na região do Bebedouro, né? Enfim, rachaduras aparecendo nas residências, as pessoas preocupadas. E aí, como é que vai funcionar essa nova vistoria? Dependendo do que a Defesa Civil lá, essas áreas podem entrar também nessas áreas de risco também, Neto Mota? Boa noite mais uma vez. Pois é, Moura, são vistorias muito aguardadas pela população e vão começar amanhã pela manhã pelos Flechais de cima e de baixo. Eu estou aqui ao lado do Antonioni Guerreira, que é geólogo da Defesa Civil de Maceió. Antonioni, boa noite. Nos explica, a princípio, em termos técnicos, o que significam essas vistorias. Boa noite a todos. As vistorias elas vão ocorrer, né, a princípio, na região do Flechal de Baixo, posteriormente Vila Saém e região do Bom Parto. Ocorrerão segunda, terça e quarta. As vistorias elas consistem na tentar verificar algum tipo de dano que tem nas edificações e se esses tipos de danos elas estão associados ao processo de subsidência que vem ocorrendo nos bairros. Então são vistorias que ocorrem em áreas fora do mapa, adjacentes ao mapa. Então a ideia é justamente saber se esses danos, esses tipos de danos que estão associados aos processos estão se estendendo para essas áreas. E os pontos que serão visitados foram apontados pela população ou já fazem parte desse monitoramento da Defesa Civil? Ele já faz parte do monitoramento. Esse ano iniciou-se com uma periodicidade fixa, então são 6 áreas divididas ao redor do mapa. Cada uma dessas áreas receberão 2 visitas por ano. A gente já está na segunda etapa dessas visitas, então a gente tenta justamente identificar algum tipo de dano que está associado ao processo. As regiões que serão visitadas já contam com aqueles aparelhos que monitoram o solo, a movimentação, e como é que eles ajudam a Defesa Civil nesse processo? Isso, a vistoria em campo ela é uma das ferramentas que temos para fazer esse tipo de análise. Né? Outro tipo de ferramentas são os instrumentos que estão instalados. Então, muitas delas já têm os DGPS, que é uma antena que fica instalado, está espalhado por todos os bairros. Temos 28 no momento, teremos mais. Temos imagens por satélite, que faz uma análise interferométrica de movimentação, e temos os sismógrafos também. Então, é feita toda uma análise de todos esses instrumentos, somado às vistorias de campo, para tentar identificar algum avanço desse processo. Então, com essas vistorias, o mapa de setorização pode ser atualizado através do que vai ser visto? Isso, se for identificado danos que estejam associados ao processo, né, na etapa de análise de campo, somado a todas as análises e interpretações possíveis que tem de todos os instrumentos, né, óbvio, isso não é só, tem o apoio também de universidades, de consultores, né, que envolve todo o processo. Se isso for constatado, obviamente se tem uma atualização. Se não for constatado, a Defesa Civil vai continuar monitorando, vai continuar mais de perto nessas áreas que estão fora do mapa. Antonioni, além dos pontos que você acabou de colocar aqui, quais são os outros observados e levados em consideração na hora de constatar risco de um imóvel que faz parte dessas regiões que estão sendo afetadas pela instabilidade do solo? Isso, os riscos eles diferem de região para região, né? A gente não trata o risco como uma região como um toda, né? Então tem regiões por exemplo, regiões que já foram evacuadas, né, que estavam em voltas das minas, né, das cavidades de minerações, essas já foram evacuadas. E tem regiões que estão passando por um processo de movimentação do solo, então isso é um pouco mais gradual. Então tem que ser analisado com mais calma, né? Então qual movimentação, que tipo de taxa de movimentação é levado em consideração. Então assim, esses tipos de análises é levado em conta, né, pelos técnicos, pelos avaliadores, para tentar definir, né, quais áreas entram e quais não entram. Obviamente, visita pontual de residência, se o dano em uma residência é muito evidente e explícito e gera risco para o morador, obviamente ele terá que deixar a casa e tudo mais. Isso significa que esse morador só vai saber se o imóvel está na área de risco ou não depois de 6 meses? Como é que fica a divulgação? Isso, a análise, como está em áreas fora do mapa, onde a movimentação ela é basicamente inexistente, a ideia
dessas visitas, obviamente, é tentar identificar alguma coisa. Então, se for identificado, né, até o momento, na primeira etapa da visita, a gente não conseguiu identificar nada, mas se isso perdurar ou começar a aparecer de fato, né, a gente começa a definir áreas, enfim, que poderão adentrar o mapa, obviamente com um grau de criticidade que não é de urgência, né, mas sim talvez de um monitoramento ou um monitoramento mais específico no caso. Mas se tiver que ser realocado, se tiver dano suficiente para isso, obviamente que será. Muito obrigado pelas informações, Edson Moura, eu volto para você. Perfeito, Neto. Então, a gente está até vendo as imagens aí, né? Já fizemos várias matérias, né? Inúmeras matérias desses locais, né? No Flechal de cima, Flechal de baixo, na própria rua Ambrósio, perdi o nome agora, na Marquês de Herval. Na Marquês de Herval também, enfim. São pontos que, claro, os moradores querem resposta. Então, é importante a Defesa Civil ir até lá, verificar, constatar, acompanhar. E se tiver algum caso, né? Caso até mais grave, né? Que seja feita uma orientação mais correta desses moradores, né? Não dá para deixar o morador só na dúvida, né, Neto? Pois é, e os moradores aguardam ansiosamente pela atualização dos mapas de risco, e esse período de 6 meses é um período um pouco, digamos assim, vai acabar fazendo com que as famílias tenham a possibilidade de saber se há risco ou não, porém com toda essa espera que já dura todo esse tempo aí, Moura. Volto para você.